Percebo que tem surgido aí muitas oportunidades de arrendamento. As pessoas estão me procurando muito para tirar informação sobre arrendamento, se é vantajoso, como é que faz, né, para escolher um bom arrendamento, para que não caia numa cilada mesmo, né, que acabe tendo mais dor de cabeça do que lucro. Então, eu tenho atendido vários clientes com essa demanda, arrendar ou não uma pousada, inclusive pessoas até que já possuem pousadas e que pensam que arrendando uma nova pousada é uma forma também, né, de crescimento. Olá, tudo bem? Então, o arrendamento de uma pousada, gente, ele é uma forma também de crescimento. Às vezes tem gente que já tem uma pousada e quer arrendar outra. E nesse momento está surgindo muita oportunidade de arrendamento. Cada dia mais eu recebo pessoas, né, me buscando para poder dar informação sobre se vale a pena arrendar, quando que vale a pena, como avaliar se o preço, né, tá ok do que a pessoa tá pedindo no arrendamento, porque de um lado, gente, quem tá arrendando quer o maior preço possível e quem arrenda quer o menor preço possível, né? Então acaba ficando nesse jogo. Então tem que achar realmente um meio termo para que consiga fechar num valor que seja bom para as partes. Porque se você fecha um arrendamento num valor muito alto e depois você não dá conta de pagar, você vai trabalhar, gastar energia, né, para ter prejuízo. Então tem que ser muito bem avaliado antes de, olá, tudo bem? Tem que olhar com muita calma, né, antes de arrendar, para que não se faça nenhuma tenha uma atitude precipitada, não faça nenhuma besteira para que te dê dor de cabeça depois no futuro, né? Porque você vai assinar o contrato e dentro desse contrato, se você rescindir o contrato, você vai ter que pagar multa e tudo. Então, é melhor que seja olhado, né? E eu tô dando consultoria para uma pessoa que arrendou uma pousada, pegou uma pousada, né, que já foi muito famosa na cidade. Porém, agora ela não era mais tão famosa, porque os antigos donos, deixaram muito a peteca cair. Não seguiram, né? Não seguiram investindo na pousada, então meio que ficou meio parado no tempo. A pousada é muito bonita, ela tem todo o potencial para luxo, porém eles não estão conseguindo atender ainda esse público devido às alterações, às reformas, os ajustes que terão que ser feitos, né? Então, nessa questão aí da pandemia, esses donos se viram numa situação lá de não querer mais essa pousada. A pousada tem 35 anos, né, já de pousada, e eles resolveram arrendar. Porém, quando a gente foi ver, que eu estou dando a consultoria para essa pessoa que arrendou, não tinha nenhum dado anterior. Eles realmente tocavam a pousada, né? Não tinha nada, nenhum registro para que a gente pudesse guiar. Então, é meio que um trabalho feito do zero, e não tinha onde buscar quais eram os hóspedes, perfil de hóspede, nada. Eles alugavam, anotavam na agenda e seguiam dessa forma. E assim fica difícil para quem está arrendando, né, gente? Porque quando a gente arrenda, é bom que a gente consiga uma pousada que tem histórico. Mas se não tiver, não tem problema nenhum. Vai começar também um trabalho do zero, um trabalho bem feito. Aí, no caso dessa pousada que eu tô falando específica, que eu tô dando consultoria, eles tinham um nome de 35 anos. Aí nós começamos a avaliar a questão do nome, se era interessante manter o nome ou não. Agora, essa questão de manter o nome, gente, tem um ponto aí. Nem sempre pode se manter o nome, vai depender muito da negociação com o arrendatário, porque de repente ele não quer que use o nome. Nesse caso, não teve nenhuma objeção, poderia usar o nome. E a gente chegou à conclusão que era vantajoso usar um nome de 35 anos, é conhecido o nome na cidade, então tem que levar tudo isso em consideração. Então era um nome que todo mundo conhece, né? Então não fazia sentido mudar o nome da pousada, sendo que já estava no mercado há 35 anos. Por mais que a pousada arrendou e não teve reinvestimento, é interessante analisar esse nome, né? Porque se o nome, de fato, ele é um nome que tem peso, então é melhor manter. Então nós chegamos à conclusão e o nome permaneceu.
porque o nome tinha um grande peso. Aí quando nós fomos olhar, né, avaliar toda a questão para o arrendamento, que é o caso de qualquer um que esteja arrendando, gente, tem que olhar, ver se tem um histórico dessa pousada. Nesse caso dessa que eu estou falando específica, não tem. Mas tinha os comentários na Booking, aí nós fomos olhar a nota na Booking, a nota estava baixa. A nota acho que estava 8,5. Então, é uma nota baixa pelo estilo do empreendimento. Então, assim, o trabalho, agora, nós estamos focando em melhorar essa nota. E como é que a gente faz para melhorar a nota na Booking, né, gente? Os comentários negativos, eles não apagam. Não tem como apagar o que já foi falado, o que já está ali. O que você tem que fazer para qualquer, mesmo quem tem pousada aí já e tal, é tentar buscar o máximo de comentários positivos, porque cada vez que tem mais gente comentando positivo, os negativos vão ficando para trás. E nisso eles vão baseando a conta na nota, né, de acordo com os comentários vão entrando. Então, se você fizer um trabalho aí de base dentro da sua pousada, na recepção, pedindo que as pessoas entrem, que as pessoas comentem, né? Quando você vê que o hóspede está satisfeito, você vai fazer um bom trabalho, lógico, para que ele esteja realmente satisfeito. E à medida que ele for colocando esses comentários lá na Booking e tal, a sua nota vai subindo. Porque, gente, hoje em dia o hóspede procura pousada, ele olha primeiro na Booking, é automático. Existem até pesquisas, que eu até já falei sobre isso. O primeiro lugar que ele olha é na Booking. Aí ele compara as pousadas que ele quer ali, muitos olham por nota. Ah, essa nota tá baixa, não vou nem olhar, deve ter algum problema. Às vezes a pousada lá tá lá com 4 estrelas, mas a nota tá baixa. E aí as pessoas às vezes não vão devido à nota baixa. Então é importante fazer assim, um bom trabalho para subir essa pontuação. Esquece o que tá lá para trás, né? O que já foi, já foi. E mesmo que tenha algum comentário negativo, gente, é importante que vocês respondam os comentários, sabe? Falando que o problema já está sendo resolvido e tal. Isso tudo ajuda. E aí nós estamos fazendo esse trabalho lá nessa pousada, eu junto com a pessoa que arrendou, para que consiga subir a nota. E isso vai ser aos poucos e gradativo. Mas dependendo do número de comentários que a gente está conseguindo cada final de semana que a pousada enche, vai ser rápido até. Para que esse número, né, de comentários positivos eleve e a nota eleve. Porque a nota faz muita falta realmente, né? Porque é o primeiro ponto de partida. Repara pela gente mesmo. Você vai reservar uma pousada, a gente olha assim na Booking, a gente vai lá olhar a nota. E aí nós vamos lá e olhamos comentários, né? Ah, o que a pessoa falou? Isso é relevante para mim? Dependendo do comentário, a gente acaba não indo para o local, né? Então, assim, essa decisão de arrendar ou não arrendar, gente, ela envolve vários fatores, né? Tem vários fatores que a gente tem que olhar, analisar antes de tomar essa atitude do arrendamento. É olhar quantos apartamentos a pousada possui, como é que é a estrutura, né? Olhar se ela tem todo esse histórico. Quando ela tem um histórico, gente, um trabalho bem feito anterior, fica muito mais fácil, né? Mas na maioria das vezes que eu percebo que eu pego consultorias, normalmente as pousadas arrendam, as que arrendam não têm histórico, não mostram quanto que era o faturamento antes, quanto que era a taxa de ocupação, os custos fixos. Olá, tudo bem? Então, isso é um dificultador mesmo, né? Que acaba que quando você arrenda, você tem que começar meio que do zero. Mas olhar essa questão, se a estrutura tá boa, se tá funcionando bem, quantos apartamentos tem é super importante, porque quando você arrenda uma pousada num valor, às vezes, não tão baixo, com poucos apartamentos, você tem que fazer a conta, gente. Tem que sempre fazer conta, se vale a pena mesmo, pôr no papel. Quanto que seria o máximo que você conseguiria alugar, máximo de taxa de ocupação para uma pousada de 4 apartamentos. Você vai chegar na conta de quanto você cobraria na diária, e aí você vai ver, dá para fazer uma estimativa e saber qual vai ser a sua receita. Dá para saber bem próximo. E aí você vai fazer a conta também dos custos fixos, e isso tudo vai te dar um norte, para que você veja se é rentável ou não. Porque imagina, gente, arrendar uma pousada e depois ver que não é rentável, sabe? Olha o tempo que você vai perder e acaba que você vai colocar dinheiro, porque é impossível. A gente, quando arrenda uma pousada, acaba tendo que ter reinvestimento.
É uma roupa de cama que não tá boa, né? É vasilhame para o café da manhã. Ainda mais agora, né? Essa pessoa que eu tô dando a consultoria, ele teve que investir, né, na troca dos vasilhames para o café da manhã, porque a pousada que ele arrendou não tinha suficiente, adequado até para esse momento da pandemia. E ele também preferiu servir o café no buffet mesmo, com uma pessoa servindo e as mesas espaçadas e com horário de café da manhã, do que fazer, no caso, individual. Eu aconselho as pessoas, eu até falei muito isso com ele, mas ele quis fazer esse teste porque ele acha que o buffet chama mais atenção. De fato, gente, um buffet, ele chama mais atenção mesmo, né? A pessoa vê, a pessoa come com os olhos, né? Mas, em termos de pensar de um café mais individualizado, servir ali na bandeja, separado, já a pessoa no dia anterior, ela te falar o que ela quer para o café da manhã, eu acho que isso também, além de te economizar, faz com que a pessoa escolha o que ela quer de fato, né? E pode ser servido até no conforto do quarto dela. Mas isso eu deixo em aberto, porque cada um acha que é melhor fazer de uma forma. Mas eu acho que vale testar. Testar o buffet, testar servir individualizado para que vocês sintam, né? Porque realmente quando a gente individualiza, fica mais seguro o café. A gente não precisa de uma pessoa ali o tempo todo ali, né? Por conta do buffet, uma ou mais, porque dependendo do número de hóspedes, uma pessoa só não dá conta. Aí gera fila, né? Gera aquela espera. Então tudo tem que colocar aí de fato na balança o que é mais vantajoso, né? No caso deles, eles preferiram a princípio colocar o buffet. Tá dando certo, tá funcionando. Mas tiveram que fazer todo esse reinvestimento que eu tô falando. Aproveitar o nome da pousada, porque chegamos à conclusão que era um nome de 35 anos, que valia a pena manter o nome, que trocar o nome era andar para trás. Então, quando a gente arrenda, tem que pensar nisso. Vale a pena manter o nome ou mudar, né? Mas essa pousada, ela não tinha um site legal, eles vão ter que refazer o site todo. Isso é muito comum de acontecer, né? Esse investimento é necessário quando a gente arrenda, é muito difícil. Eu vejo que dificilmente as pessoas encontram pousadas para arrendar que esteja tudo redondinho, né, gente? Geralmente, quando a pessoa quer arrendar, ela já tá cansada, ela quer passar a bola para frente, aí tem muitos ajustes a serem feitos, até esse talvez seja algum dos motivos, mas as oportunidades agora, na pandemia, agora, gente, tá pipocando, tá tendo muita gente querendo arrendar pousada. E muita gente querendo arrendar a pousada que tem, né? E muita gente querendo arrendar mesmo para continuar o negócio, para tocar uma pousada ou para ter mais de uma pousada. Então, o mercado, ele tem isso, né? Ele é rotativo. Às vezes fica um período que ninguém quer abrir mão, acha que, né, não vou abrir mão. Agora veio uma fase que tá surgindo muita oportunidade de arrendamento. Então, assim, é um momento para quem quer. Para quem quer arrendar, tá num excelente momento. Porque devido a esse cansaço e essas novas regras, os protocolos e tudo, muitos pousadeiros antigos, como esse caso que eu tô expondo aqui, né, que eu tô dando a consultoria, cansaram, falaram, não, eu já tenho, sei lá, 20 anos, 30 anos de pousada, 10 anos de pousada ou até menos, eu não estou disposto, aí muitos acham, não estou disposto a enfrentar agora a pandemia, enfrentar esse novo normal, né, na hotelaria, de ter que ter todos os protocolos de limpeza, de ter que ficar o tempo inteiro ali limpando. Então, isso fez com que pousadas boas quisessem arrendar, abriram para essa oportunidade, né? Só que aí tem que ver, é o que eu falei, é o ponto de equilíbrio, que seja bom, né, para os dois lados, porque senão não adianta. Às vezes quem está arrendando acha que a pousada vale muito mais. E mais do que nunca agora, gente, para tomar uma decisão dessa, tem que ter os pés no chão. Mesmo que o destino de vocês aí era um mega movimento, às vezes você está num destino que tinha um movimento imenso, né? Agora a gente sabe, tá tendo uma procura grande, as pessoas estão querendo viajar sim, mas nós não sabemos, né, gente? A gente tá num momento de incerteza. Então, para quem vai arrendar, vale a pena pensar nisso mesmo, porque de repente você arrenda pensando aí no movimento atual.
e pode ser que daqui a pouco tenha que fechar de novo. Nós temos que lidar com todas as possibilidades. Isso daí não é ser negativo, né? É realmente pensar de uma forma preventiva, pensar em todas as hipóteses. Mesmo que feche, ainda assim vale a pena eu continuar com essa pousada, né? Vale a pena eu arrendar essa pousada. Então você tem que verificar tudo isso e informar sobre a pousada, na sua localidade, como é que ela era, o funcionamento dela, perguntar para as pessoas que forneciam para essa pousada, tentar pegar algum dado, né? Eu sei que algumas não tem muita coisa, mas sempre tem algum dado, algum funcionário que trabalhava lá, que pode te falar como é que era o funcionamento. Você vai fazer meio que um trabalho de buscar essas informações. E isso, gente, eu falo até também ao contrário. Para quem tem pousada e quer arrendar, é bacana que tenha o máximo de informação possível para passar para o arrendador. Porque o que acontece? A gente quer arrendar uma pousada, mas não passa a informação que a outra pessoa precisa ter. Porque quem está querendo correr esse risco de arrendar, gente, precisa saber, né? Então, é importante para quem quer preparar a pousada também para que consiga um bom arrendamento. Porque se a sua pousada também está precisando de muita reforma, de muita coisa, você não vai conseguir um preço tão bom. Então, tem que os dois lados, gente. Tem que pensar que precisa fazer um trabalho legal na pousada. Às vezes, dar uma pintada, dar uma melhorada, que isso tudo já vai impactar no seu valor de arrendamento, né? Porque as pessoas que estão querendo arrendar olham isso. Então, tanto para quem quer olhar esses pontos e para quem está querendo arrendar, entregar o máximo de informação, gente. É necessário. O outro que está querendo, ele não pode entrar totalmente no escuro. Precisa saber como é que era, né? Como é que era o seu hóspede, como é que era a sua taxa de ocupação. Pelo menos assim, de forma, mesmo que não seja, você não tem uma planilha, tudo isso, mas explica para a pessoa, final de semana, se era 100% de ocupação, como é que era o seu durante a semana, para que a pessoa possa se pautar, né, de alguma coisa para poder começar. Então, olhar também a imagem da pousada diante dos fornecedores, né, porque tem muita pousada antiga que é bom a gente investigar a fundos por que aquilo não estava dando certo. Às vezes não estava dando certo com aquele dono que estava cansado, que não estava mais afim. Aí chega uma pessoa nova que está com toda a disponibilidade para trabalhar, para dedicar de fato, a coisa vai, né? Então, assim, são muitos pontos que tem que ser levado em consideração. Porque quando a pessoa quer arrendar, normalmente ela está cansada. E quando ela está cansada, isso significa que já teve impacto dentro da pousada dela, gente. Porque quando a gente começa a cansar, né, a estar esgotado, estressado, a gente tende a levar as coisas na coxa, né? Nas coxas, e aí deixa na mão completamente de funcionário. E aí na hora que você quer arrendar, é porque a coisa não tá tão boa assim, né? Mas não tá boa às vezes porque você não tá com aquela energia necessária. Mas não quer dizer que o que venha, ou para quem tá aí querendo arrendar, uma pousada que às vezes não tava legal, que se você não der uma repaginada, essa pousada não vai começar a dar lucro, né? E pensar nessas questões que eu falei, pôr na balança o nome. Se mantém o nome da antiga ou se muda o nome. Isso tudo vai depender muito da aceitação do nome. Se for um nome que tem um bom nome já há muitos anos já no mercado, vale a pena manter. Agora, se a pousada está queimada, muito queimada, né? Nota lá embaixo mesmo, muito baixa na Booking, etc., é melhor mudar o nome, fazer um novo site, entrar do zero, entrar completamente do zero, né? Então, assim, e essa questão que eu falei lá na Booking, gente, se a nota não tá tão ruim assim, você vai manter o nome, e para quem também tem a pousada que a nota não tá tão boa, gente, pensa da agora para frente. O que ficou para trás, ficou. Melhora as questões que você vai ver nos comentários que é necessário melhorar, né? E vai pedindo na recepção que as pessoas comentem, que o comentário é muito importante, para que você consiga acumular comentários positivos lá na Booking, e isso vai fazer com que circule, né, os ruins, e a sua nota vai elevando. E quando você vê aí, às vezes, 2, 3 meses de um trabalho ali, né, intenso, para realmente elevar essa nota, 2, 3 meses você já está com a nota muito maior. E essa nota vai impactar
para que você consiga novos hóspedes, né? Porque a pessoa que entra lá na Booking, ela olha a nota assim, gente. Então, se você vai arrendar também uma pousada que está muito queimada, vale a pena repensar mesmo, questão de nome, né? E ver também se a pousada antiga não deixou nenhuma dívida lá na Booking. Porque não sei se você sabe, quando tem uma dívida lá, a Booking, ela cadastra a pousada pelo endereço. Eu sei porque já aconteceu com clientes meus que arrendaram pousada, e quando eles mudaram o nome, e quando eles foram lá na Booking para colocar, não conseguiram, porque a pessoa que arrendou anteriormente tinha deixado uma dívida altíssima. Tiveram que pagar a dívida. Claro que eles conversaram com o arrendatário, e o arrendatário é que pagou essa dívida, entendeu? Mas eles ficaram um tempo sem conseguir estar lá na Booking, entendeu? Foi prejuízo. Então, quando tá arrendando, é legal olhar isso, porque eles travam pelo endereço. É uma forma deles segurarem, né? As pessoas que ficaram inadimplentes antes. E aí vai chegar algum momento que eles vão receber o dinheiro, eles não jogam para perder, né? Então, para quem tá arrendando, é legal olhar, que é uma dica importante isso daí. Porque senão você acha assim, eu vou mudar o nome, né? E quando eu cadastrar não vai ter problema. Esses meus clientes tiveram um problema sim. Foi cadastrar, chegou lá, tinha dívida da pousada anterior, com nome diferente, porém o mesmo endereço. Aí eles tiveram que correr atrás para pagar, né? E, inclusive, esses mesmos clientes, eles tiveram um problema que a pessoa que saiu anteriormente, ela deu um prejuízo grande para o arrendatário. Deixou conta de luz sem pagar, então a luz estava cortada, tiveram que pagar muita coisa. E como o dono que estava arrendando não queria mais saber de pousada, ele não estava olhando nada disso. Mas aí cabe a negociação. A negociação para que o dono do imóvel, o dono que está arrendando, ele tem que arcar com esses custos. A não ser que ele fale para você assim, você paga e depois eu acerto com você. Nós vamos descontar no arrendamento, no valor mensal do arrendamento. Aí vocês podem avaliar a questão e fazer, né? Mas isso é despesa deles e não de quem está arrendando. Um contrato, gente, o contrato tem que ser hiper bem feito, para que não deixe nenhuma brecha, para que você não tenha nenhum problema no futuro, né? De ter surpresas aí desagradáveis, para que você possa realmente se planejar, né? Então, tudo isso são coisas que tem que ser olhada de perto para que você não arrende assim no calor da hora, né? Porque tem muita coisa aparecendo, eu sei. Tem visto muita mesmo, nunca vi tanta na minha cidade, para ser bem sincera, nunca vi. Tô assim, bem surpresa até com a quantidade de pessoas que estão querendo mudar os ares, não querem enfrentar, às vezes são pessoas mais velhas, né? Que não querem correr o risco também por causa da pandemia, de ter que estar ali à frente, não querem reabrir. Tem muitos que não reabriram ainda, que estão pensando em reabrir somente no ano que vem. E os outros que estão aí abertos a arrendar. Então, é um momento de grande oportunidade, né? Desde que você pegue essa oportunidade com os pés no chão, né? De fato, uma forma segura para que você não tenha surpresas, gente. Não pague um valor aí que não é o valor que vai te dar um retorno, né? Ninguém entra para perder dinheiro. Então, o valor ele tem que ser um valor que realmente vale. Porque eu vejo pessoas pedindo um valor muito alto aí, que eu olho e já falo assim de cara, a pessoa não vai ter condição de pagar isso, ela vai ficar trocando cebola, se não tendo que pôr dinheiro do próprio bolso, né? Investindo muito, e vai demorar muito para que tenha um retorno. E quando a gente está arrendando, gente, esse retorno não pode ser tão distante assim, né? Porque você pegou uma coisa estruturada, você está pagando ali aquele valor do arrendamento, é diferente de quando você constrói uma pousada. Quando você constrói uma pousada do zero, aí o seu retorno, ele demora para voltar, né? O retorno que você investiu, porque você investiu na construção, você investiu no mobiliário. Então, são duas coisas bem diferentes, distintas. O arrendamento, ele te dá até uma forma de você pensar de forma estratégica e saber exatamente em quanto tempo você já vai começar a ter o retorno, né? E ele não pode, quando você arrenda, esse retorno pode demorar muito.
Lógico, você vai investir, não tem como, gente. A gente pegar uma pousada, arrendar uma pousada e ter zero reinvestimento. É muito difícil isso acontecer, né? Sempre vai ter alguma melhoria para fazer, que não seja na estrutura, mas vai ser às vezes na parte do marketing que você vai ter que investir, né? É normal. Mas se você tiver que arcar com um investimento muito alto, tem que pensar, porque o que acontece? Tem que valer muito a pena, né? Às vezes a pousada está num ponto excelente, que vale a pena você investir aí na estrutura da pousada, né? E combinando de acordo com o arrendatário, para que ele possa abater também valores de algumas partes. E eu sei que para o arrendatário não é vantajoso, né? Às vezes, grandes mudanças. Às vezes não é isso que a pessoa quer. Tem muitos que falam, olha, eu vou arrendar, só que tá desse jeito e pronto. Mas aí vem o outro lado, que a pessoa arrenda mais barato. Ela arrenda mais barato porque ela não tá entregando a coisa perfeita. Então, a partir do momento que o arrendatário entrega funcionando perfeita, inclusive com a marca, com uma boa visibilidade, o site, tudo funcionando, lógico, isso tudo tem um valor maior agregado, tanto para quem vai pagar e para quem tá arrendando, entendeu? Então, assim, é uma balança mesmo, gente. Cada caso é um caso, porque às vezes acontece de ter uma pousada excelente, um ponto maravilhoso, porém ela não está nas condições adequadas atuais. Você vai ter que chegar e investir em colchões. Eu vejo muito isso acontecer. A pessoa pega uma pousada para arrendar e chega lá e essa pousada tá roupa de cama muito ruim, né? Tem que trocar colchão, tem que trocar vasilhame. Então, tudo isso tem que ser pensado. Se consegue trabalhar isso junto com o dono, para que ele possa pagar uma parte, ou se não vale a pena também para o dono, mas o arrendamento não está tão alto. O arrendamento está te dando margem para investir, né? Tem sempre que olhar esses dois fatores, né? E fazer um trabalho bem direcionado para o público que você deseja atingir, né? Não necessariamente, às vezes você não acha que o público que aquela pousada trabalhava, às vezes você não acha que aquele público é o público que de fato condiz com aquela pousada. Porque às vezes ela não estava fazendo um trabalho bem feito antes, né? E às vezes você tem uma visão muito melhor disso tudo, você vai conseguir trabalhar uma forma que você vai ter mais procura durante a semana. Então isso tudo depende muito de energia mesmo, de você estar disposto a arrendar, abraçar a causa aí como sua, né? Como se fosse sua. O contrato não pode ser um contrato muito curto, né? Porque ele tem que te dar um prazo. Ele tem que te dar um prazo para que você comece a ganhar dinheiro. Porque senão na hora que você começa a ganhar dinheiro mesmo, né? Ter lucros, você vai ter que entregar. E aí você fez toda a benfeitoria na pousada, fez todo um trabalho de base aí, né? E aí não vale a pena, né, gente? Tem que ser pelo menos 3 anos para mais. 3 anos é um mínimo. Menos que isso, não vale a pena. Eu sei que muitos donos ficam inseguros, né? Às vezes ficam pedindo para fazer um contrato menor devido à insegurança mesmo. Porque gera uma insegurança de, e se eu quiser minha pousada de volta? Vou colocar isso aí no contrato. Então tem que entrar aí nesse meio termo, que eu acho que é sempre o melhor, que é o diálogo entre as partes, é fazer uma vistoria muito boa na pousada antes de arrendar, né? Para que esteja tudo no inventário, tudo inventariado, com fotos, para que na hora de devolver, tanto para o arrendatário ou para o arrendador, ninguém tenha surpresas, né? Porque vai ter coisas que comprove, vai ter a evidência ali, né? A comprovação da evidência. Esse sofá já veio nessas condições. Tava assim, esse piso desse banheiro foi entregue assim. E aí, se você fez benfeitoria, você fez porque, né, foi necessário, e aí o dono vai pegar, quando você entregar, de uma forma melhor do que antes, mas nunca pior, né, gente? Não pode entregar uma coisa deteriorada, né? E aí tem que ser muito conversado, porque se você pega também ruim, você vai devolver do jeito que você pegou, né? Pode ser que você tenha feito melhoria, como eu disse. Então, tudo isso, foto, gente. Foto é a melhor coisa. O inventário ali por escrito e as fotos de cada apartamento, das condições do banheiro, dos detalhes. Principalmente quando tem um detalhe que não tá legal ali, fotografa bem aquilo e pontua isso no contrato, junto com o contrato, né?
que isso tudo vai fazer com que você não tenha nenhuma surpresa aí desagradável na hora da entrega, nem para quem arrendou, porque muitas pessoas, muitos arrendatários, tem muita pessoa com vontade de arrendar e tem medo. E eu entendo esse medo. Medo da pessoa detonar com o prédio, né? Não cuidar, entregar muito, a coisa muito detonada. Mas esse medo, quando você verifica, né, a índole de quem tá te arrendando, né? Você vai fazer uma pesquisa sobre essa pessoa também. E também, isso que eu tô falando, tudo no inventário, em contrato, colocando as multas que serão pagas caso não esteja da forma como você entregou. Isso tudo vai te dar uma certa tranquilidade e segurança para que você consiga arrendar, né? E não tem nada de mal, gente. Chega um momento que realmente a gente cansa quando a gente já tá há muito tempo em pousada e quer arrendar. E quem tá vindo novo, ótimo, que tem pessoas novas, com energia nova, que tá ali com vontade, né? De arrendar, de fazer o melhor, de melhorar aquela pousada. E é gratificante para quem tá do outro lado arrendando, que vê isso, fala assim, não, bacana, eu arrendei, o pessoal batalha ali, tá batalhando em cima do que é meu, né? E aí fica bacana para as duas partes. Eu acho que essa é a melhor forma de ter um arrendamento, né? E aproveitar agora essa oportunidade para quem quer. Para quem quer, agora é a hora, né? Agora é a hora que as oportunidades estão aí realmente surgindo. Tá tendo muita troca de pessoas que não deram conta, porque não se programaram também, às vezes arrendaram alguma pousada e não se programaram. Não se programaram para esse momento de crise. Aí o capital dessa pessoa acabou. Então a única forma que essa pessoa vê agora é entregar. E muitas vezes está entregando coisa boa, né? Tem muita coisa boa mesmo aí para ser arrendada. Como tem muita coisa ruim, né, gente? Não posso deixar de falar isso. Então tem que ser levado em consideração o momento atual, aproveitar a oportunidade, né? E ao mesmo tempo colocar na balança se o que a pessoa está querendo te propor não é um valor muito alto. E nem para quem está arrendando se não é um valor muito baixo, né, gente? Porque também para quem está arrendando tem que olhar para o lado do arrendatário. Ele fez tudo com o maior carinho ali, né? Mobiliou, gastou, né? Então ele quer ter alguém, ele quer ter a segurança, gente, que vai ter alguém cuidando, né? Cuidando da coisa que ele fez com tanto carinho. Então a gente tem que olhar um pouco pro lado dele, que às vezes muita gente fala assim comigo, quando eu tô, né, nessas consultorias, que eu dou várias consultorias nessa área pra pessoa que quer arrendar, pra saber e tal. E eu percebo às vezes quem tá arrendando, fala, nossa, o dono é muito chato, tá falando de detalhes, né? Um quadro, não sei o que e tal. Aí eu falo, gente, coloca no lugar dele, né? Vamos ter um pouco aí de empatia. Construiu a pousada, fez da forma dele, tem apego, sim, é difícil, a gente sabe que o apego emocional, ele existe, né? E essa é a grande dificuldade, às vezes, de pessoas que estão cansadas de arrendar. Mas eu acho que tudo isso conversado e documentado, e se você pegou uma pousada para arrendar e acha também que você não quer a responsabilidade de um quadro, sei lá, um quadro ali super famoso, ou um objeto de decoração que se quebrar você vai pagar uma fortuna. Fala pro dono, prefiro que você leve, né? Leva para sua casa, guarda em algum lugar, para que você também fique tranquilo, gente, porque também se arrendar uma pousada, né? E ficar o tempo todo preocupado, né? Preocupado. E eu já vi pousadas que a pessoa entregou a pousada, agora na pandemia, foi até agora na pandemia. Essa pousada tinha um cavalo de madeira, um cavalo assim, nem era tão bonito, aquela coisa tão entalhada, era um cavalo grosseiro. Porém, quebraram a patinha do cavalo, mas vocês não têm ideia do que foi a confusão. O dono, né, porque queria receber a pata do cavalo, e aí o pessoal que arrendou teve que ir atrás de um artesão, ainda bem que aqui na minha cidade tem muitos artesãos, e aí fizeram. E então eu acho legal, sabe? Olhar e falar, olha, isso daí eu prefiro não ficar, sabe? Eu prefiro não ficar com esse objeto, para que você não corra o risco, né? De ter que ficar tensa com isso, isso não é bom pra ninguém, né, gente? Porque tem coisa que a gente vai lá e repõe. Quebrou um liquidificador que era da pousada. Beleza, você coloca outro liquidificador no lugar. Vai falar, é uma obra de arte que vale não sei quantos mil reais. Aí não dá, né, gente? Então, assim,
E essa questão da nota é isso. Se a nota da pousada que vocês arrendaram aí, ó, tiver baixa, isso aí é um trabalho de formiguinha. Mas se o trabalho ali for bem feito, rapidinho tem o resultado. Porque a internet, ela tanto possibilita hoje a gente, a nossa nota baixar rapidamente, como subir rapidamente. Então, ela é muito rápida, né, gente? E isso é bom para quando você quer batalhar para subir a sua nota. Mas quando você não está afim de fazer um bom serviço, pode ter certeza que ela vai te jogar lá no chão. Mas para quem está aí batalhando para aumentar essa nota aí, rapidamente vocês vão ver que fazendo esse trabalho, né, mesma coisa da Book que acontece no TripAdvisor, é isso aí, é pedindo comentário, né? E aí vai rodando e aí vai ficando, o ruim vai sumindo, né? E às vezes, gente, as causas desses comentários ruins, às vezes vem muito de problemas estruturais. Não é nem de um problema de atendimento em si. Às vezes a pessoa fala, estrutura de não sei o quê. Então, você vai lá, melhora aquela estrutura e com certeza seu comentário vai melhorar, né? Porque tem problemas que a gente sabe que são difíceis de ser resolvido. Então, a gente vai ter que pegar e focar, redobrar o atendimento naquela questão ali, né? Daquele hóspede, às vezes, que teve um problema num quarto, às vezes você tá com pousada cheia, e aí deu um problema sério, e você vai tentar trabalhar revertendo o problema com atenção redobrada, chamando um técnico para resolver rápido, porque tudo isso, gente, minimiza o comentário dessa pessoa negativo, porque ela fala, nossa, aconteceu um problema aqui no meu chuveiro, mas a pousada foi pronta para resolver. O que não pode a pessoa reclama e ninguém tá nem aí, né? E a pessoa sai com aquela sensação, não ligaram a mínima pra minha opinião, né? Aí pode ter certeza que o comentário vai e a indicação vai junto, né? E aí essa questão aqui a pessoa falou aqui, ó, relação estrutura-preço, né? Então, o preço, gente, ele tem que ser baseado, sim, a estrutura é um ponto de avaliação para que você coloque seu preço. Mas tem toda uma conta para a gente chegar num preço, né? E depende da estrutura, mas depende também do que você oferece em termos de atendimento, em termos de conforto, né? Às vezes tem algumas coisas na estrutura que não estão tão boas, mas as outras que às vezes são primordiais para o hóspede, que ele olha muito, gente, um bom banho, né? O conforto da cama que ele dorme. Então, isso são coisas que isso a gente tem que levar muito em consideração. Pousada pode ser simples, mas a cama tem que ser um lugar confortável, porque é o lugar que ele vai descansar, ele vai passar a maior parte dele lá na cama, o tempo que ele estiver dentro do quarto, né? E mesma coisa para o banho. Então, tem pontos que se a gente tá bem nesses pontos, a gente consegue trabalhar um preço melhor, uma diária melhor, né? E tem coisas que às vezes você não vai mexer muito na estrutura da pousada que você arrendou, mas com uma decoração aqui, uma troca de um móvel ali, sabe? Isso tudo faz com que você consiga agregar valor sem ter que ter um investimento alto, né? Numa coisa que não é sua. Porque quando você arrenda, o negócio não é seu, você também não pode investir demais. Você tem que ir de acordo que vai entrando o dinheiro, dependendo do tempo do seu contrato, te permite fazer mais reinvestimento, né? Mas se o contrato não for muito curto, tudo isso tem que ser levado em consideração, entendeu? Então são muitos fatos, né? Eu vi aqui, a Cristina falou aqui no YouTube, né? Que ela acabou de arrendar uma pousada. Sucesso aí para você, né? Que você consiga de fato, reverter a situação. Não sei como foram as condições da pousada que você arrendou, mas saiba que com energia, né? Muita energia e trabalho, você consegue, de fato, fazer com que a pousada tenha muito, muito mais sucesso do que tinha antes. Isso é certeza, porque quando a gente entra com energia nova e a gente põe ali a vontade, de fato, né? A vontade da gente de empreender e de fazer as melhorias necessárias, né? A gente consegue. Porque, como eu disse, às vezes muitos donos estão cansados aí, né? Estão cansados dessa história de ter uma pousada, já faz muitos anos que estão ali, e aí resolve. Tanto agora está sendo oportunidade para quem quer arrendar, como para os donos que estavam cansados e não tinham coragem. A pandemia veio para mostrar, né? Porque a pessoa ficou parada alguns meses e falou, nossa, minha vida foi legal aqui, sem ter que ir à pousada, né? Quando a pessoa já está esgotada ali, não quer mais o negócio. E aí isso fez com que muitos donos
arrendassem, né? Quisessem arrendar e abrisse essa oportunidade para os novos, que estão aí cheio de gás, cheio de energia, com vontade de crescer, com vontade de melhorar, né? E é isso que importa. Ô, gente, obrigada e até a próxima!